Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Muito fraco para muita gente. A paz do Senhor. Amém. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nessa noite? Quantos concordam que esse é o melhor lugar para se passar um feriado como esse? Não, a gente vai fazer o barulho que o inferno não gosta, para ele entender que ainda tem 7.000 que não se dobraram. Quantos concordam que esse é o melhor lugar do mundo para se passar um feriado como esse? Diga glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Que honra, que presente, que privilégio de Deus poder viver esse dia com vocês. Eu vou pedir para você ir abrindo a sua Bíblia, e aí eu otimizo o tempo para ir agradecendo. Abra comigo o texto sagrado, eu quero refletir com vocês no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Segundo livro de Israel, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Enquanto vocês vão localizando o texto sagrado, eu quero aqui falar da minha gratidão, da minha alegria, do quanto a minha alma está alegre no Senhor por viver esse dia com vocês. Estar aqui hoje não é só uma oportunidade, mas é também provar do favor e da bondade do Senhor. É Deus quem faz isso, e como diz o salmista, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu disse ao nosso irmão aqui que eu acompanho os congressos de vocês pela internet. Estar aqui hoje vivendo esse dia com vocês é muito favor de Deus, é muita bondade de Deus, é muita misericórdia de Deus. Eu quero louvar ao Senhor Jesus por todos os jovens e adolescentes que decidiram não só vestir essa camisa, mas viver essa experiência. Você pode ter certeza que você está semeando no reino de Deus, semeando no mundo espiritual. E como foi dito, né? Eu não lembro o nome do jovem que recitou aqui esse texto, mas ele disse, olha, para as coisas acontecerem nós precisamos nos preparar. Então eu tenho certeza que até o último dia dessa festa, Deus vai batizar, Deus vai renovar, Deus vai distribuir dons e talentos, Deus vai dar casamento para esses jovens. Quem crê, irmão? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja. Que Deus abençoe, pastor Clarismundo. Muito obrigada pela confiança, pela oportunidade. Que Deus permaneça usando o Senhor para este povo, para esta igreja, para esta geração. Que Deus abençoe a vida do irmão Jordan, é isso? Meu Deus, eu fico até com receio de falar, que o nome é tão chique, né, irmão? Irmão Jordan William, obrigada por lembrar de mim. A todos os líderes, toda a coordenadoria dos jovens, adolescentes, todos os pastores que compõem a diretoria dessa igreja. Eu quero louvar a Deus por tudo que Deus tem feito nessa casa. Acompanhei alguns dias, algumas ministrações, acompanhei algumas coisas do que Deus fez aqui. Eu tenho certeza que hoje Deus tem mais uma medida, você crê? Aleluia, aleluia. Eu não quero criar nenhum tipo de competição, nem rivalidade, viu? Longe de mim fazer isso. Mas eu estou sentindo que esse lado aqui está mais animado, irmão. Vocês perceberam isso? Eu vou dar uma oportunidade desse lado se defender, porque talvez foi só uma percepção minha, dependendo do ângulo que eu estava olhando. Mas você sabe que aqui de cima a gente vê tudo, né? Mas eu acho que esse lado aqui está um pouquinho mais animado, é verdade? Não. Nós não vamos disputar, glória a Deus e aleluia, que Jesus não precisa disso. Eu quero que seja natural. Mas no final da mensagem, se eu perceber que esse lado aqui testificou o meu argumento, eu vou ser obrigada a fazer uma oração especial por eles. Então você que está desse lado aí, você faz alguma coisa, você dá glória a Deus. Olha para esse jovem que está perto de você e diga, adora Jesus aí, que nós não podemos sair vazio desse culto, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Quantos acharam o texto? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 1, diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou é pequeno demais para todos nós, em outras traduções. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Diga após mim, uma viga. E façamos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei.
E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, ou flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E você diz amém por essa palavra. Antes de se assentar, nós vamos fazer isso em 10 segundos, mas antes de se assentar, eu quero que você vire para o jovem mais bonito que está perto de você. Eu sei que você não vai precisar se esforçar para fazer isso. Para a jovem mais bonita perto de você. Só que agora, olha aqui para mim, você não vai dar risadinha não, você vai falar sério, porque essa igreja é uma igreja de profetas, amém? Essa igreja é uma igreja de vasos de Deus, amém? O departamento mais cheio da presença de Deus é os jovens e os adolescentes, amém? Você vai olhar para esse crente, para esse jovem que está aí do teu lado, e você vai fazer uma pergunta que é muito sugestiva para o lugar que Deus vai nos direcionar aqui nessa noite. Você vai perguntar para ele assim: como é que está o teu machado, profeta? Oh, aleluia. Pergunta para alguém na direita, para alguém na esquerda. Pergunta assim: como é que está o teu machado? Está afiado? Está cortando? Ou está quebrado? Diga para ele: se tiver quebrado não tem problema, você está no dia certo, no culto certo, na igreja certa, porque aquele que conserta machado está na casa, está na casa, está na casa. Se assente funcionando, adorando, glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Como é que está o teu machado? Olha aqui para mim, eu quero ser breve. E no tempo que eu tenho, ainda quero orar com vocês. Porque eu sei que Deus tem uma obra espiritual aqui nessa noite. Deus tem coisas para realizar aqui neste lugar. Olha aqui para mim. O texto que nós acabamos de ler é um texto que traz uma narrativa muito conhecida por grande parte da igreja, e essa narrativa aponta um contexto de crescimento e expansão. As coisas estão acontecendo em Israel e o favor de Deus tem se estendido a este povo, ao ponto de que a obra está crescendo. Aqueles que têm o interesse de se desenvolverem no ministério profético também está crescendo. Muitas coisas aqui estão acontecendo. Eliseu, que é a figura que assumiu um lugar de autoridade profética em Israel, aqui ele já tem um ministério muito consolidado, muito respeitado, muito validado pelos irmãos que conhecem o testemunho, que conhecem as obras que Eliseu havia realizado. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre Eliseu, me vem uma palavra que eu acho que nomeia, ou talvez representa muito bem o que o chamado de Eliseu comunica para nós. E a palavra que me vem ao meu espírito, à minha mente, é uma palavra que denota intensidade. Porque quando eu olho para a vida, para a história do profeta Eliseu, eu percebo a vida de um homem, de alguém que decidiu servir a Deus, não em parcelas, não em pedaços, mas na sua totalidade. Quando nós olhamos para o chamado de Eliseu, nós vamos perceber
A figura de alguém que não só viveu o chamado profético, mas antes mesmo de exercer o ministério profético, já era alguém que estava envolvido nos bastidores, envolvido no serviço, envolvido no trabalho. Porque tem alguém que acha que ministério é microfone na mão, é foto no cartaz e seguidor no Instagram. Só que a verdade é que só colhe no altar, só colhe de um ministério frutífero quem de fato entende que não dá para servir a Jesus pela metade, não dá para se entregar pela metade, não dá para adorar pela metade, não dá para glorificar pela metade. E o que nós vemos é a vida de um profeta que antes mesmo de ter a oportunidade de profetizar diretamente, ou de realizar por meio da sua vida, de suas mãos, qualquer um dos milagres que Deus realizou no meio do seu ministério, nós vamos perceber um menino envolvido com o serviço, um menino interessado em estar na presença de Deus, alguém que, quando a Bíblia diz, no momento em que Elias vai passar pelo processo de talvez uma crise existencial, o processo mais dificultoso da vida de um profeta, porque profetas também passam crises, profetas também choram, profetas também sentem dor, profetas também têm vontade de desistir, profetas também sentem vontade de parar. Só que no momento de maior crise existencial, crise de identidade, crise ministerial da vida de Elias, a Bíblia diz que Elias vai orar ao Senhor, ainda dentro de uma caverna, quando o Senhor o encontra. Isso depois de já ter passado pelo pé de zimbro, de ter caminhado 40 dias debaixo de um alimento, não só físico, mas espiritual, que Deus havia lhe dado. Nós vamos perceber que Elias retorna para um lugar de questionamento, de oscilação emocional e espiritual. Ele vai dizer: Senhor, derrubaram os teus altares, quebraram uma aliança contigo, mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei. Aí a Bíblia diz que Deus vai responder, oh aleluia, ao profeta Elias, que está vivendo um momento de vulnerabilidade, e vai dizer: só você ficou, coisa nenhuma, ainda tem 7.000 que não se assentam na mesa de Jezabel. Ô irmão, eu vou melhorar isso aqui, você reage como quiser. O Senhor vai dar testemunho de alguém que pode até não estar em evidência, mas permanece em fidelidade, de alguém que pode até, oh aleluia, não estar em evidência, mas permanece em fidelidade, porque Deus conhece aqueles que são seus. Eu vou repetir, Paulo vai escrever a Timóteo: o Senhor, Ele conhece aqueles que são dele. E o Senhor vai dizer: só sobrou você, coisa nenhuma, Elias, ainda tem 7.000 que não se assentaram na mesa de Jezabel, que não estão comendo do banquete de Jezabel, 7.000 que não se prostraram. Aí o Senhor vai dar uma diretiva para Elias, escute, e a direção é: você está querendo parar, recuar, desistir, mas ainda tem uma missão para você. Volta pelo caminho do deserto de Damasco, unge Hazael rei da Síria, Jeú rei em Israel, e Eliseu filho de Safate, profeta em teu lugar. Elias obedece, porque se tem uma coisa que profeta faz é obedecer. Elias obedece à direção de Deus, e o texto diz que quando Elias está retomando pelo caminho do deserto de Damasco, ele vai encontrar Eliseu lavrando a terra com a 12ª jumentas, com os bois, lavrando ali a terra. Ele está arando aquele território, ele está trabalhando, empenhado, engajado naquilo. Só que o texto diz que quando Elias aparece, se apresenta para Eliseu, Eliseu vai observar, e nós vamos perceber que da boca de Elias não sai uma única palavra. A única coisa que acontece é Elias estendendo a capa sobre Eliseu. Quando a capa é estendida para Eliseu, oh aleluia, Eliseu reconhece: isso não é um convite comum, oh aleluia. Isso não é uma oportunidade comum, oh aleluia. Isso não é um direcionamento comum. E tem algo que Deus me disse, eu quero dizer aqui para alguém entender. O Senhor me disse: Juliana, a capa só é estendida para quem Deus já falou o nome primeiro, oh aleluia. A
capa só é estendida para aquele que o céu deu o nome, deu o endereço, deu o projeto, deu o propósito. Quando Eliseu percebe a capa do profeta, que representa a autoridade, sendo estendida para ele, ele entende: essa não é uma oportunidade comum, e oportunidades que não são comuns a gente não pode deixar passar. Olhe para alguém que está perto de você e diga: Deus está preparando uma oportunidade extraordinária. Diga, Deus está preparando uma oportunidade extraordinária. Diga para ele: não rejeita a capa, não ignora a capa, não vira as costas para a capa, agarra a capa, abraça a capa, caminha debaixo da capa, anda com a capa, avança com a capa. Deus diz que quando Eliseu percebe isso, eu estou falando sobre intensidade. Deus diz que Eliseu vai fazer um único pedido: eu posso me despedir dos meus pais. Se despede dos pais, retorna para a presença de Elias, queima todas as juntas de boi, distribui a carne para o povo e segue o seu chamado. Oh, aleluia. Eu não sei se alguém entende a grandiosidade disso aqui, mas o que Eliseu está nos comunicando é: quando Deus me encontrou, eu já estava fazendo alguma coisa. Quando Deus me encontrou, eu já tinha as minhas mãos ocupadas. Quando Deus me encontrou, eu já tinha um projeto particular e pessoal. Quando Deus me encontrou, eu já tinha uma expectativa de quem eu seria no futuro. Só que quando Ele me apresentou o seu projeto, quando Ele me apresentou o seu projeto, o meu projeto foi queimado, o meu projeto foi anulado. E queimando todas as juntas de boi, Eliseu estava dizendo: eu estou seguindo o que Deus tem para minha vida, e não tem plano B, não tem opção de retorno, não tem outra alternativa a não ser viver aquilo que Deus tem para minha vida. Levante a sua mão, eu vim liberar uma palavra deste altar, e o Senhor está dizendo: essa é noite de rasgar o plano B, porque Deus está entregando para alguém uma capa, diz o Senhor. Tem glória a Deus aqui no meu lado direito, tem glória a Deus aqui no meu lado esquerdo. O Senhor está dizendo: rasga o plano B, rasga os teus projetos, porque o que eu tenho contigo é maior, diz o Senhor. Escute, intensidade. Quando ele se propôs a servir, ele disse: eu vou abrir mão de tudo. Eu não vou guardar nada num compartimento de reserva. Eu vou me entregar por inteiro. Quando Eliseu começa a caminhar com Elias, aprendendo com Elias, se desenvolvendo com Elias, nós vamos perceber que ao fim da chamada de Elias, há uma pergunta que vai nortear e balizar o destino deste profeta. E a pergunta de Elias para Eliseu é: pede-me o que queres, e assim eu te farei. Isso é muito sugestivo e revela também o que alguém tem no coração. Porque quando alguém dá uma oportunidade de alguém pedir o que quiser, é o que quiser. É o que alguém entender que é importante, que é interessante, que é viável. Só que quando Eliseu responde à pergunta do profeta Elias, já no fim da sua trajetória, nós vamos perceber que o que está no coração de Eliseu é uma vontade intensa de servir a Deus e sair de um lugar de mediocridade. Qual é? A resposta do profeta é: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eu não
quero porção dobrada do teu ministério. Eu quero porção dobrada do Espírito que te usa. Eu não quero porção dobrada das tuas conquistas. Eu quero porção dobrada do Deus que te usa. Eu não quero porção dobrada das tuas oportunidades. Eu quero porção dobrada do Deus que é uma fonte inesgotável, do Deus que é uma fonte que não tem medida. Oh meu Deus, eu creio que eu estou pregando para uma geração, pastor, que tem sede e fome de Deus, e que não precisa da glória porque o pregador pede, não precisa levantar a mão porque o pregador pede, porque tem alguém dizendo: eu quero, eu só encho quem pede. Eu decaio, rebaixo. Tem alguém esperando ser cheio para pedir, e Deus está dizendo: eu estou esperando alguém pedir para eu encher. Porção porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada. Eliseu está dizendo: eu não quero te servir de qualquer jeito, eu quero porção dobrada. Eu não quero estar na igreja de qualquer jeito, eu quero porção dobrada. Eu não quero participar do congresso e não sentir nada, eu quero porção dobrada. Eu não quero vestir a camiseta e só tirar uma foto para renovar o feed do Instagram. Eu quero é porção dobrada. Eu quero é experimentar os mistérios de Deus. Eu quero é escutar os segredos do Senhor. Eu quero é experimentar o sobrenatural. Porção dobrada. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute, a chamada de Eliseu é marcada pela verdade de um homem que decidiu ser intenso. Prova disso também reverbera na execução do seu chamado, do seu ministério. Eliseu já começa a sua chamada sarando as águas amargas de Jericó, multiplicando recursos, abençoando pessoas. E esse homem foi tão usado, tão usado, tão usado, que a Bíblia diz para nós que quando um corpo foi lançado na cova em que Eliseu havia sido sepultado, havia tanto poder de Deus na vida desse homem, que até morto ele realizava milagre. Jogaram um homem morto, mas o que estava debaixo da terra eram os ossos de um homem que decidiu servir a Deus por inteiro. O que estava debaixo da terra eram os ossos de um homem que pediu porção dobrada. O que estava debaixo da terra eram os ossos de alguém que decidiu ser fiel a Deus, intenso na sua entrega, intencional no seu propósito. Aí lançam o corpo do homem morto, só que quando o corpo bate e percebe, oh aleluia, a presença do solo em que ele caiu, até a morte tem que bater em retirada, até que o rebarachou. Oh pastor, eu não sei se tem alguém que crê, mas enquanto eu estava de joelho dobrado dentro do meu quarto, o Senhor me disse: Juliana, diga na minha igreja que eu vou levantar jovens e adolescentes com tanta autoridade que a morte vai bater em retirada. Eu ia dar rabachóbia, me der rabachébia darasai. Poder de Deus, e a morte vai bater continência e recuar, Jesus. Você crê que você vai levantar a mão naquela escola e a morte vai bater em retirada? Você crê que você vai levantar a mão naquela faculdade e a morte vai bater em retirada? Você crê que você vai entrar dentro daquele ambiente e o espírito das trevas vai bater em retirada? Isso aqui é para quem crê. Olha aqui, sinais, milagre, intensidade. Elias teve um ministério marcado pelos sinais de Deus, pelos milagres que Deus realizou por meio da sua chamada. Só que o que chama a minha atenção é perceber que o profeta que carregou o título de profeta da porção dobrada não abriu mão, oh aleluia, do ensino e do discipulado. Olha aqui para mim. Porque alguém acha que ser cheio de Deus é marchar. É também. Alguém acha que ser cheio de Deus é falar em línguas. É também.
Alguém acha que ser cheio de Deus e ser profeta da porção dobrada é só viver o sobrenatural de Deus? É também. É também por quê? Porque mas não é tudo. Porque faz parte, mas não é o todo. E aí o que eu percebo? Que Elias era o profeta do fogo, Eliseu era o profeta da porção dobrada. Mas ambos, sendo profeta do fogo ou profeta da porção dobrada, eles entenderam: não tem marcha, não tem milagre, não tem mistério, não tem sinal, não tem poder se não tiver ensino e palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Alguém está entendendo o que Jesus colocou na minha boca? Eu glorifico a isso, por isso. Porque tem gente que está achando que poder de Deus é esquizofrenia, e eu vim pregar que não. Poder de Deus não tem outra fonte se não for ensino e palavra. É profeta da porção dobrada, mas não pega na Bíblia, então não tem porção nenhuma. É profeta da porção dobrada, mas não lê a palavra, então não é profeta coisa nenhuma. Quer ser profeta da porção dobrada, mas não dobra o joelho, não aceita ser discipulado, não aceita ser ensinado, então não é profeta de porção nenhuma. Porque porção dobrada só vem pelo poder da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Tem alguém comigo? Eu estou sozinha. Poder é resultado da palavra de... Juliana, por que você está dizendo isso? Porque Eliseu foi profeta de milagre. Mas quando ele assume a autoridade profética em Israel, a escola de profetas em Jericó, que tinha 50 membros matriculados, começou a crescer. Porque Eliseu entende: dá para fazer milagre, dá para atender a necessidade de quem precisa, dá para viver debaixo de mistério, só não dá para abandonar o ensino e o discipulado. A escola dos profetas, olha aqui para mim, a palavra de Deus, sobretudo a servir os outros profetas, a servir o reino de Deus. Porque não dá para querer subir aqui, pegar o microfone, profetizar, pregar, se você não consegue ser útil para quem está sentado do teu lado, para quem é o teu braço na tua direita. Estica o teu braço na tua direita. Há uma pergunta que certa feita alguém fez para Jesus, perguntando: Jesus, quem é o meu próximo? Como quem diz assim: a quem eu devo ajudar, a quem eu devo auxiliar, a quem eu devo servir. E alguém pense que para servir precisa estar aqui em cima. Só que é um segredo e um conselho de Deus: todo aquele que o teu braço alcança, todo aquele que o teu braço consegue alcançar, é aquele que nós devemos servir. Não dá para querer colher no microfone no altar o que antes a tua mão não alcançou com o serviço. O Senhor está dizendo: é tempo de servir, é tempo de honrar, é tempo de servir, é tempo de honrar, é tempo, eu estou pregando para quem está aqui, é tempo de servir, é tempo de honrar. Quando aqueles homens, por exemplo, se depararam com aquele homem no caminho, que a Bíblia vai dizer que estava meio morto, e eu amo essa expressão, porque meio morto também é meio vivo. E Jesus ama um meio morto, irmão. Oh, aleluia. Jesus não desiste de quem está meio morto. Jesus não abandona quem está meio morto. Jesus não vira as costas para quem está meio morto. Aí o texto diz que sacerdote passa, o braço alcança, mas não serve, o braço alcança, mas não socorre, o braço alcança, mas não ajuda. A Bíblia diz que o levita passa, o braço alcança, mas não serve, o braço alcança, mas não ajuda, o braço alcança, mas não socorre, mas vem descendo. Oh, aleluia. Alguém que nós vamos nomear como bom samaritano, e ele vem carregando na sua bagagem vinho, ataduras e azeite. Sabe o que Deus está dizendo? Só dá para servir quem primeiro o teu braço alcança. Escute,
Esses profetas, eles estavam nessas escolas, não era aprendendo a profetizar, era aprendendo a palavra e aprendendo a servir. Aí o texto diz que um dos filhos dos profetas, que era a nomenclatura que geralmente eles carregavam, aprendiz de profeta, filho de profeta, eles vão agora se direcionar para Eliseu. E eles vão dizer: Eliseu, o lugar que nós habitamos diante da tua presença é pequeno demais para todos nós. Ele vai comunicar um fato, sim ou não? Sim. Existem duas verdades que eu preciso ressaltar aqui. Primeira delas, a escola está crescendo. A escola está alcançando mais discípulos. A escola está tendo mais homens que desejam desenvolver o ministério profético sendo matriculados, entre aspas. Isso só está acontecendo porque alguém decidiu não desistir do ensino e do discipulado. Primeira verdade que eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, porque Deus está compartilhando conosco uma responsabilidade. Primeira verdade que eu quero declarar para alguém aqui: a escola só está crescendo, só tem gente querendo ser inserida no ministério, só tem gente querendo ser útil na presença de Deus, só tem mais gente querendo se desenvolver, porque alguém decidiu não desistir do ensino e do discipulado. Eliseu era o profeta da porção dobrada, mas era o profeta que também não abria mão da lei, não abria mão da palavra. Eu me lembro, quando eu olho para isso, por exemplo, da igreja de Antioquia, que a Bíblia vai dizer para nós que era uma igreja que tinha uma relevância muito expressiva, mas era uma igreja que reunia dentro de si profetas e doutores. E o Senhor me disse: Juliana, dá para caminhar no profético e não abandonar a palavra. Eu vou repetir isso aqui, você reage como você quiser. Dá para caminhar no profético e não abandonar o ensino da palavra. Deixa eu te dizer, o Senhor tem me dado, por bondade e misericórdia, o privilégio de pregar para jovens, adolescentes e mulheres da minha geração, do meu país, da minha nação. E eu tenho percebido que parece que quando a gente chega aqui, a gente precisa inventar alguma coisa, porque parece que a palavra não é mais suficiente. Se a gente abre a Bíblia, lê o texto, explica o texto e aplica o texto, parece que alguém fica sentado de braço cruzado, esperando algo miraculoso acontecer, esperando algo extraordinário acontecer, porque parece que a exposição da palavra não é mais suficiente. Aí quem não tem certeza do chamado, quem não tem convicção do que Deus entregou na mão, acredita que precisa falar o que Deus não disse, entregar o que Deus não entregou, abrir o que Deus não abriu, fechar o que Deus não fechou, para tentar provar alguma coisa para alguém. Só que eu estou pregando para uma geração que está crescendo na escola de profeta, e quem cresce na escola de profeta não cresce para entreter a igreja, não cresce para enganar a noiva, cresce debaixo de um alimento sólido. Segura na mão desse jovem, segura na mão desse adolescente, porque Deus está levantando aqui pregadores, evangelistas, pastores, esposa de pastores. Deus está levantando doutores, mestres e profetas. Segura na mão dele, segura na mão dela e diz para ela: não abandona a palavra. Levanta ela se você trouxe, levanta ela se você trouxe, levanta a tua espada. A palavra é suficiente, a palavra é suficiente, a palavra é inerrante, a palavra é poderosa, a palavra é viva, a becaio é eficaz, ela é suficiente. Fica com a palavra, prega a palavra, ora a palavra de Jesus. A geração da palavra veio, a geração da palavra veio, a geração da palavra está aqui. Vai ter milagre, mas vai ter palavra.
Vai ter sinal, mas vai ter palavra. Vai ter o extraordinário, mas vai ter. A escola cresce. E alguém vai dizer para Eliseu, e essa é a segunda verdade que eu prego. Alguém vai dizer para Eliseu: o lugar que nós habitamos diante da tua face é pequeno demais para todos nós. E aí eu te faço uma pergunta: é o lugar que está diminuindo? Ou é quem está dentro que está crescendo? Eu vou repetir a pergunta. Quando alguém diz assim: Eliseu, o lugar que nós habitamos diante da tua face está pequeno demais. E a pergunta que eu faço para alguém é o lugar que está diminuindo? Ou é quem está dentro que está crescendo? Ramancho me andará céu. Alguém vai dizer: está pequeno demais. E seria muito inocência da nossa parte achar que por algum motivo as medidas, a largura, a extensão daquele lugar diminuiu. Não é o lugar que diminuiu, é você que cresceu. Eu sinto Deus aqui, irmão. Eu sinto Jesus aqui. Deus está falando com alguém na galeria. Não é o lugar que diminuiu, é que eu te fiz crescer. É que eu aumentei tua largura, eu aumentei tua profundidade, eu alarguei a tua tenda. Não é o lugar que você está que diminuiu. Diga para quem está do seu lado: é que você está crescendo. Por que isso importa? Importa porque alguém precisa entender que quando o lugar está apertado, a gente precisa fazer alguma coisa para alargar. Quando o lugar está apertado, oh aleluia, Deus sentou alguém para conversar nessa noite. Quando o lugar está apertado, a gente precisa se movimentar para alargar. Não é o lugar que está diminuindo, é que a tua medida já não é mais a mesma, é que a tua estatura já não é mais a mesma, é que a tua realidade já não é mais a mesma. Deixa eu compartilhar um negócio aqui. Talvez alguém vai se identificar. Eu acho difícil, que vocês não têm cara de pobre, vocês têm cara de rico. Diga glória a Deus. Todo mundo aqui cresceu, aleluia, recebendo o melhor, com toda a provisão. Não é verdade? Ninguém aqui nunca passou falta de nada. Não foi o meu caso. Lá em casa a gente ouvia a seguinte coisa: corpo de pobre não tem tamanho, pé de pobre não tem tamanho. E o que a gente recebesse, a gente tinha que agradecer. Se fosse uma doação de roupa, uma doação de sapato, qualquer coisa, a gente não podia olhar e dizer assim: não me serve. Não é verdade? Porque pé de pobre não tem tamanho. Então, se o sapato fosse maior, se fosse menor, a gente tinha que usar, porque era o que tinha. Aleluia. Só que você talvez já viveu essa experiência de gostar tanto, vou usar o exemplo do sapato, de gostar tanto de um sapato, tanto de um sapato. E os adolescentes aqui vão me entender, e os pais de adolescente mais ainda, porque eu não sei como esses meninos crescem tão rápido. Glória a Deus. Comprou hoje, daqui 2 meses começa a incomodar. Mas alguém está dizendo: eu gosto desse tênis. Eu vou falar com as meninas: aquela saia que a gente amava, 36, 38, que não cabe mais, meu Deus do céu, e a gente deixa guardada na esperança de entrar nela de novo um dia. Aquela blusa P, oh irmão, que tragédia, que a gente pagou caro. Eu disse assim: ah não, a gente vai entrar de novo. E eu creio que a gente vai. Quem crê? Quem crê que é a unção do emagrecimento? Aleluia, aleluia. Profetiza aí para essa mulher. Eu profetizo: você vai perder 5 quilos ainda essa semana. Diz para ela. Aleluia. Tá vendo como faz as mulheres da glória, pastor?
Aleluia. Olha aqui para mim. Os meninos também. Tem um menino na porta levantando a mão. Recebe, meu filho. Aleluia. Olha aqui. Só que o sapato está pequeno. E se alguém entender que nem é sobre sapato que eu estou falando, só que alguém está dizendo eu quero usar, vai entrar, só que o pé está criando bolha, está criando calo, está doendo, está sangrando, e alguém está insistindo em tentar caber onde não cabe mais. Me ajude a pregar, segura na mão desse jovem e diga: você está crescendo, tem coisa que não cabe mais, tem coisa que não serve mais. Joga esse sapato fora que está machucando. Joga fora, bloqueia, exclui, porque não serve mais, não cabe mais, não entra mais. Sabe o que acontece com o pé da gente no sapato? É a mesma coisa que acontece quando você tenta ficar num ambiente que não te cabe mais. Quando você tenta permanecer numa amizade que não te cabe mais, numa mesa que não te cabe mais, numa roda que não te cabe mais, num relacionamento que não te cabe mais. Deus está usando a minha boca para conversar com alguém e para dizer: você está em fase de crescimento. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz que Ana, quando gera Samuel, antes de gerar, ela faz um voto no altar, e o voto é: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva e me deres um filho varão, eu vou devolver no teu altar, e ele vai te servir todos os dias da sua. Quando o menino é desmamado, a Bíblia diz que Ana vai deixar Samuel no templo. Samuel vai crescer. Só que o voto não é só de entrega, também é de manutenção. E o texto diz que todos os anos Ana sobe ao templo em Siló, e a Bíblia diz que Ana tecia uma estola sacerdotal para o menino. Irmão, se você entender isso aqui, eu volto para Ipiranga feliz e contente, realizada. De ano em ano, Ana vai tecendo uma estola sacerdotal para o menino. E por que ela faz isso de ano em ano? Porque a medida do ano passado não é a mesma, aleluia, do ano presente. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua mão. O Senhor está dizendo: eu tenho uma nova veste para você, eu tenho uma nova estola para você, eu tenho um novo grau de maturidade para você, eu tenho um novo nível de autoridade para você. Levante a mão quem quer receber e dar glória, quem precisa. O Senhor está dizendo: eu tenho uma nova medida, não te cabe mais, o teu passado não te cabe mais, o que você viveu até hoje te trouxe até aqui, mas para o novo nível que Deus quer te levar, Ele está dizendo: alarga a medida, expande a medida, aumenta a medida. Tem alguém comigo? Aumenta. Deus vai dar crescimento, Deus vai dar crescimento, diz. Eu encerro. Eliseu, o lugar que nós habitamos diante da tua face é pequeno demais para todos nós. Foi o lugar que diminuiu ou foi eles que cresceram? Amém. Então vocês entenderam, posso seguir. São eles que estão crescendo, o lugar já não comporta mais. A medida já não corresponde mais. Só que quem vai evidenciar o fato, eu não vou dizer aqui reclamar, mas quem vai evidenciar o fato é alguém que se apresenta não só com um problema, mas com uma proposta para resolver. E eu amo isso daqui, irmão. Irmã Juliana, não tinha uma palavra mais light não para os adolescentes? Eu só consigo pregar a Bíblia e nada mais. O meu Deus não mudou o nível do decreto e do comando para Daniel ter algum tipo de relatividade para se apresentar diante de Deus, não. Os decretos permaneceram, a lei permaneceu, a ordem permaneceu, e o que cresceu na Babilônia não foi um Daniel fraco, foi um Daniel forte. Escute,
olha aqui para mim. Quem vai apresentar a realidade dos fatos também se apresenta para Eliseu com uma proposta de algo para resolver o problema que está apresentando. Porque reino de Deus não é sobre o que nós gostamos, mas é sobre o que nós estamos dispostos a fazer para mudar a realidade que a gente está. Reino de Deus não é sobre o que nós queremos ou o que nós desejamos, mas é sobre o quanto nós estamos dispostos a fazer para agradar aquele que nos escolheu. Alguém vai dizer: o lugar está pequeno, o lugar está estreito, só que eu tenho uma ideia. Diga após mim: uma ideia. Deus vai clarear a mente desses jovens e adolescentes com projetos. Oh, aleluia, aleluia. A liderança a partir de hoje vai ter muito WhatsApp para responder. A liderança a partir de hoje vai ter muita reunião para fazer, porque alguém vai procurar dizendo: Deus me deu uma ideia, Deus me deu um projeto, Deus falou comigo. Quem crê receba, porque Deus vai iluminar as faculdades mentais de alguém. Deus vai dar projeto relevante e vai dar graça para alguém executar. Quem crê? Está pequeno, mas eu tenho uma ideia. E se cada um de nós, diga após mim: cada um de nós. Porque se for para uma pessoa cortar 100 vigas, fica pesado, sim ou não? Mas se for para 100 pessoas cortar uma viga, dá para fazer ou não dá? Aleluia. Há quem diga que a obra de Deus é pesada, e eu vou te dizer que não é que é pesada, é que tem muita gente sem fazer, e aí quem está fazendo pega o peso de todo mundo. O que o menino está dizendo é: e se a gente cortar cada uma viga, e se a gente se unir para cada um fazer um pouquinho, e se a gente se juntar para ampliar o território, dá certo ou não dá? Dá bom ou não dá? O problema é que a gente quer viver o dia todo fazendo o que quer, viver como se não servisse a Deus, viver como se não adorasse a Deus. Acorda, não dobra o joelho, não abre o jejum, não faz uma consagração, não lê a palavra, aí vem para a igreja de cara feia, cruza o braço, senta aí como se fosse telespectador ou espectador e fica dizendo: eu quero ver o que vai sair do conjunto, eu quero ver quem vai solar, se vai conseguir, eu quero ver quem está dirigindo o culto que vai fazer, eu quero ver se essa pregadora é tudo isso mesmo. Irmão, eu não vim aqui para atender a expectativa de ninguém, eu vim aqui como profeta dar um recado de Deus. O problema é que tem gente demais, com tempo demais, sem cortar viga, e Deus está dizendo: se todo mundo pegar uma ferramenta, não fica pesado para ninguém. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Olhe para esse jovem e diga para ele: essa igreja pode contar contigo? Pergunta para ele aí, dependendo do que ele responder, você já vai saber. Diga: essa igreja pode contar contigo para crescer? A nossa geração pode contar com você para crescer? Ou você vai ficar de braço cruzado esperando alguma coisa acontecer? Fala para ele: pega o teu machado hoje. Fala para ele: pega a tua ferramenta hoje. Fala para ele: pega o teu machado, pega a tua ferramenta, pega o que Deus te deu e bora trabalhar, porque Deus vai dar o crescimento. Deus vai dar o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Eles reclamam, mas também resolvem. Vamos até o Jordão. Em 5 minutos eu encerro. É no Jordão que a narrativa desse texto vai mudar completamente. A ideia é boa, a motivação é boa, o projeto é bom. Mas obra de Deus, chamado de Deus, ministério em Deus, inclui assumir riscos.
E se você não está pronto para assumir riscos, você não está pronto para viver o sobrenatural. Se você não está pronto para assumir riscos, você não está pronto para viver o crescimento de Deus. Se você não está pronto para assumir riscos, você não está pronto para viver a totalidade da promessa, como nós tanto estamos cantando nesses últimos dias. Eles vão para o Jordão, uma distância de 8 a mais ou menos 10 quilômetros de Jericó. Todos os filhos dos profetas com um machado na mão. E o texto diz que esse machado era emprestado. E eu amo isso daqui, porque eles não têm o que eles precisam, mas não é porque eles não têm que eles vão deixar de fazer. Eles não têm, mas conhecem alguém que tem. E eles vão buscar com quem pode emprestar. E Deus ainda empresta machado. Oh, irmão, Juliana, eu não prego porque eu não sei pregar. Deus ainda empresta machado. Juliana, eu não canto porque eu não sei cantar. Deus ainda empresta machado. Juliana, eu não intercedo porque eu não sei interceder. Deus ainda empresta machado. Não é porque eu não tenho o que eu preciso que eu vou deixar de fazer o que precisa ser feito. Eu vou atrás de quem? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi, pedir, e dar-se-vos-á. Pedi, pedir, e dar-se-vos-á. Pedi, pedir, e dar-se-vos-á. Você quer as nações? Pedi, pedir, e dar-se-vos-á. Você quer um chamado? Pedi, pedir, e dar-se-vos-á. Você quer o dom de cura? Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Você quer palavra de sabedoria? Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Você quer palavra de conhecimento? Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Você quer receber o dom de línguas? Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Você quer o dom da fé? Pedi, pedi, e dar-se-vos. Pede. Pede, pede, pede. Eu estou vendo alguém chorar. Pede, pede. Eu estou vendo alguém de olho fechado pedindo. Pede, pede, pede. Jesus, me dá o dom da palavra, me dá entendimento da escritura, me dá fé, me dá o dom de cura, me dá, Jesus. E Deus está disposto a emprestar machados aqui. Eu encerro. Machado era emprestado. Aleluia. Eles estão ali no Jordão cortando madeira, que seria a matéria-prima que eles usariam para construção da nova escola, para a expansão do projeto de crescimento. O projeto é bom, a motivação é boa, mas viver o crescimento inclui assumir riscos. Aqui o texto se desdobra, e a Bíblia diz que enquanto tem alguém cortando uma viga de madeira, há um grito que vai ser entoado na conotação que denota alguém talvez reconhece ou expressa tamanha agonia e desespero, e a expressão é: ai meu Senhor. Qual é o fato aqui presente? Alguém está cortando a viga de madeira, mas a ferramenta que ele utilizava, o ferro do machado, caiu enquanto ele cortava. E talvez por conta da força empregada, talvez por conta do empenho empregado, a viga, que poderia muito bem cair no chão, cair perto, caiu no Jordão. Oh, aleluia. E eu não quero me levantar aqui como advogada desse aprendiz de profeta, que esse não é o meu lugar. Eu deixo o direito para Tati. Eu não quero me levantar como a defensoria deste menino. Só que o Senhor me fez olhar para esse texto por outra perspectiva. Porque o Senhor me disse: Juliana, machado quebrado é sinal de machado usado. Oh, aleluia. Eu sei que a gente julga de imediato, dizendo: ó lá, quebrou, ó lá, soltou.
E eu não estou aqui anulando a responsabilidade que esse menino tinha com a ferramenta que ele operava, com o instrumento que ele manuseava. Mas eu estou querendo dizer que não é porque quebrou que a intenção de alguém era quebrar. Só que o Senhor me disse: filha, machado quebrado também é sinal de machado utilizado. E sabe por quê? Que não existe para esse aprendiz de profeta aqui, pelo menos no texto, uma palavra diretiva de repreensão, mas uma palavra de socorro e de restauração. Porque Deus prefere restaurar o que quebrou do que convencer alguém a usar o machado que está encostado, enferrujando, sendo que já sabe o que Deus tem, o chamado que Deus deu, mas alguém preferiu não utilizar, não servir, não fazer, não adorar. Aí o Senhor me disse: melhor do que um machado enferrujado, encostado porque alguém não utiliza, é um machado que se quebrou acidentalmente porque alguém decidiu fazer. E o Senhor me disse: é melhor machado quebrado do que machado enferrujado. Pergunta para esse jovem: como é que está o teu machado? Tem gente aqui que está pedindo coisa nova e Deus está dizendo: usa primeiro o que eu já te dei, que está enterrado, que está encostado, que está abandonado, que está negligenciado. Usa primeiro o que eu te dei. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que prefere se manifestar como misericórdia e restauração, como um Deus que fica insistindo para alguém fazer o que já sabe que precisa ser feito. Eu vejo um Deus que se manifesta como restauração em Jeremias 18, quando a Bíblia diz: Jeremias, levanta-te, desce e vai a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci e vi, oh aleluia, que o oleiro estava entregue, realizando a sua obra, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou, oh aleluia, e tornou, oh aleluia, e tornou a fazer dele um novo vaso. Eu vejo Deus dando uma oportunidade de novo para o vaso quebrado, mas eu não vejo Deus dando uma nova oportunidade para o servo infiel. Eu vejo Deus dando uma oportunidade para aquele que se quebrou, mas eu não vejo Deus estabelecendo uma nova oportunidade para quem podia fazer e não fez, para quem tinha oportunidade de servir e não servir. Sabe o que Deus está dizendo? O Senhor está dizendo: eu prefiro restaurar quem se quebrou fazendo do que tentar convencer quem já sabe o que eu tenho, mas decidiu não fazer. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Oh, aleluia. Machado quebrado é sinal de machado utilizado. Porque antes quebrado, aleluia, porque usou, do que enferrujado porque decidiu encostar. Quero orar com vocês. Juliana, e você vai fazer vista grossa da responsabilidade que esse menino tinha? Jamais. Existia uma responsabilidade aqui que era intransferível. Porque machado não quebra do nada, irmão. Olha aqui para mim. Machado não quebra do nada. Machado não se arrebenta do nada. Machado não descola do nada. O machado vai dando sinais que não está tão bom como poderia ou como deveria. Só que só quem sabe a condição do machado é quem tem ele nas mãos. E qual é a nossa responsabilidade como igreja hoje diante dessa palavra que Deus nos confiou? É entender que para Deus, tão importante quanto cortar a viga para construir um lugar de expansão e crescimento, é também cuidar da ferramenta que Ele nos emprestou. Porque às vezes, tão engajados, tão comprometidos com o crescimento, com a expansão, com os novos níveis, com o cumprimento da promessa, a gente entra num ativismo de cortar viga, cortar viga, cortar viga, cortar viga, sem olhar para a condição do machado que a gente carrega. E Deus está dizendo para nós, tão importante
quanto cortar madeira, tão importante quanto executar o que eu te chamei para fazer, é cuidar da ferramenta que eu te dei. Porque Deus não vai se sentir ofendido se você diminuir o fluxo do teu corte para fazer a manutenção do teu machado. Só que nós, na vaidade de homens, mulheres, jovens, meninas, meninos, obreiros, obreiras, a gente às vezes entende que para ser aceito por Deus, para ser amado por Deus, a gente precisa dar resultado. Quando os discípulos voltam da primeira missão, quando Jesus vai levantar os 70, Jesus vai liberá-los de 2 em 2 para que eles pudessem ir pelas aldeias, pregando o evangelho a toda criatura, anunciando. Jesus vai liberar sobre eles poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E a Bíblia diz que quando eles retornam felizes. Por quê? Por conta do resultado. Nós curamos, nós expulsamos demônios, os demônios se sujeitaram. E o que Jesus vai dizer? Parabéns? Não. Jesus vai corrigir o coração daqueles homens, dizendo: o meu desejo é que vocês pudessem se alegrar, não porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas que vocês pudessem ser alegres por terem os nomes de vocês escrito no céu. Nós não nos alegramos por conta de resultado, nós nos alegramos porque nós não tínhamos nada e Ele nos escolheu. Nós não nos alegramos por aquilo somente que Ele faz através de nós, mas por aquilo que Ele já fez em nós. Nós não nos alegramos pela quantidade de madeira que cortamos, mas pelo privilégio dEle nos confiar um machado. E eu preciso lembrar alguém: esse machado não é teu, esse machado tem dono, esse machado é emprestado. Só que tem alguém dizendo: eu preciso provar algo para alguém, eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso chegar para ser reconhecido. E nisso, o machado que começou cortando bem vai ficando frouxo, vai soltando do cabo. E sabe aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas não quer? Há uma frase que eu anotei aqui para não esquecer, de Abraham Lincoln. Ele vai dizer: se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o meu machado. Sabe o que é isso? E aí nós voltamos ao que Deus está falando desde o começo desse culto. O que importa não é só a execução daquilo que Deus nos confiou, mas o cuidado que nós temos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O machado, o ferro do machado, tem alguém para louvar. Quem vai louvar? Vocês. Ali, glória a Deus. Já vai preparando porque nós vamos orar. O machado cai no Jordão. O ferro do machado cai no Jordão. Um rio sujo e profundo. E alguém pode pensar: caiu lá, não tem mais jeito. Só que eu vim pregar nessa noite para te anunciar o Deus que restaura machados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enquanto eu orava dentro do meu quarto, o Senhor me dizia: Juliana, diga à minha igreja que essa noite é noite de restaurar chamados, de restaurar ministérios, de restaurar machados, de colocar de novo, oh aleluia, no lugar aquilo que talvez fugiu do planejamento de alguém, fugiu da alçada de alguém, fugiu do governo de alguém, fugiu do controle de alguém. Alguém vai perder o ferro do machado no Jordão e vai exclamar: ai meu Senhor. Uma expressão que denota desespero, agonia, expressão de morte. Alguém que sabe: agora não tem mais jeito, como eu vou dar conta? Era emprestado, só que vem Eliseu. Eliseu não vem repreendendo, não vem julgando, não vem amaldiçoando, não vem sentenciando. Ele vem dizendo: me fala aonde caiu, me fala aonde caiu. Por quê? Porque se você souber onde caiu, Deus pode restaurar. Fecha os teus olhos no teu lugar, fecha os teus olhos. Jesus está aqui. Jesus está conversando seriamente com alguém.
E talvez alguém está dizendo: caiu porque não cuidou direito. Talvez caiu porque não fez da forma certa. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: eu vi a intenção do teu coração, eu vi a motivação do teu coração. E eu sei que o que quebrou, não quebrou porque esse era o teu desejo. Quebrou porque você deixou de cuidar como deveria daquilo que eu te confiei. Como é, Juliana, que eu cuido do meu machado? Orando. Como é que eu afio o meu machado? Me relacionando. Como é que eu preparo o meu machado? Dependendo dele. Sabe por quê? Porque se nós entrarmos num movimento, passarmos por essa porta, acreditando que é só mais um culto, que é só mais um congresso, que é só mais um dia, que é só mais uma mensagem, que é só mais um louvor, que é só mais um coral, que é só mais uma festividade, o machado vai continuar vulnerável. O machado vai continuar sem conseguir alcançar a totalidade do que ele pode. Só que Deus está dizendo: é tempo de nós olharmos para o machado, é tempo de nós avaliarmos o nosso machado, é tempo de começar a apertar a ferramenta, a cuidar da ferramenta, a fazer a manutenção da ferramenta, porque o machado preparado é um machado que glorifica o nome do Senhor. Talvez a maneira como eu preguei aqui nessa noite, você pense: é tempo de manutenção, e não está errado. Só que eu queria fazer alguém olhar esse machado não só como instrumento, mas olhar esse machado como se fosse você. Deus não quer só teu resultado, Deus quer você primeiro. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: meu filho, medita nestas coisas, prega a palavra, medita na palavra, ensina a palavra, mas antes disso, cuida de ti mesmo, porque Deus não quer teu ministério, Deus quer você. Deus não quer tuas habilidades, Deus quer você. E sabe o que Deus está dizendo? Eu permiti o ferro cair para não te perder depois. Eu permiti perder o ferro para não perder você. Rebarachel e Anaravassúbia. É só você que sabe como está esse machado. Os nossos irmãos vão louvar, e enquanto eles louvam, eu tenho 2 convites para fazer para alguém aqui. O meu tempo já foi, mas eu não quero entregar a minha oportunidade sem abrir 2 convites. Primeiro, eu quero orar por você que entrou aqui nesta noite afastado dos caminhos do Senhor, entrou aqui nesta noite com aliança com Cristo quebrada, mas você entende: Juliana, essa palavra foi para mim. Jesus falou comigo, Jesus me encontrou nesse culto, Jesus me achou nesse feriado de carnaval. E eu não sei se você conhece alguém que você convidou e que você sabe que está afastado dos caminhos do Senhor. Me ajude a pregar nessa noite. Vá de encontro a essa pessoa, dê um abraço nele, um abraço nela, e diga: Jesus quer te restaurar. Porque alguém pode dizer: machado quebrado ele joga fora. Só que eu vim dizer que machado quebrado ele conserta. Alguém pode dizer que aquilo que quebrou ele descarta, mas eu vim dizer que aquilo que quebrou ele restaura. É noite de quem caiu no Jordão levantar. É noite de alguém que disse: caiu no lugar sujo, caiu no lugar profundo, e Deus está dizendo: eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar. Já tem uma vida aqui no altar. Eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar. Você que está afastado, corre. Você que se afastou, corre para o altar. Tem mais uma vida vindo. Ele está restaurando. Caiu e eu me afastei. Corre para o altar. Corre para o altar, porque é noite de salvação, é noite de restauração, diz o Senhor. Tem gente vindo, tem gente vindo. Vai descer da galeria. Vai descer.
Ceda a galeria, porque Deus está chamando de volta. Deus está chamando de volta. Para ser usado pra tua glória. Convence Jesus. Convence Jesus. Convence Jesus. O ferro caiu no Jordão sujo, mas não há profundidade e sujeira que seja maior do que o amor, a graça e a misericórdia do Deus que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Vem pra cá. Vem pra cá. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma. Já tem alguém aqui na frente sendo renovado. Corre pro altar. Jesus está salvando aqui nessa noite. Tem alguém para glorificar. É noite de oportunidade. É noite de recomeço. É de cabaraba, comanda, tem corrente caindo. Tem corrente caindo. Para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A corrente da culpa, a corrente da condenação, a corrente do medo, a corrente da rejeição, a corrente do abandono, a corrente do trauma está caindo agora. Agora. Esse Jordão não é o teu lugar. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, Nação santa. nação santa. Mais forte, mais forte, mais forte. Diga no teu lugar. Geração. Diga isso. Sacerdócio real, Está aqui. povo exclusivo de Deus, O mais forte que você puder. nação santa. Pula do chão e declara: eis-me aqui. Eis-me Rebarabachônia da rabaçúbia. Da camada, camada, rabada, camada, rabaçô. Rebida, camanchônia da rabada, camada, rabaçai. Você é dele. Você é dele. Você tem dono. Como dizer não? Vamos orar. Olha para esse jovem aí do seu lado e diz: como é que está o teu machado? Ó, eu não sei a condição desses que estão aqui na frente. Eu queria que os voluntários, os obreiros perguntassem. Eu sei que tem gente aceitando Jesus pela internet. Tem gente assistindo, cultuando pelas redes sociais, estão aceitando Jesus. Mais uma alma para Jesus. Oh, aleluia. Será que tem alguém que pode celebrar comigo? Eu não sei a condição desses que estão aqui. Olha aqui para mim.
Mas nós já vamos saber quem é que está aceitando, quem está se reconciliando, quem está se consertando. Mas eu sei que quem está aqui tem aliança com Deus. Só que deixa eu melhorar o convite, porque agora vai o segundo convite. Irmã Juliana, meu machado não caiu ainda, mas eu sei que ele precisa de um conserto. Meu machado não quebrou ainda, mas eu sei que ele precisa de um reparo. Sai do teu lugar agora e vem aqui, porque tem uma labareda de Deus nesse altar. Tem jovens aqui que por conta do pecado não falam mais em língua. O diabo está te acusando tanto, mas Deus te deu um machado. E o Senhor está dizendo: ajusta isso hoje, conserta isso hoje, repara isso hoje. Porque Deus tem cumprimento de promessa. Deus tem chamado para essa igreja. Deus tem chamado nesse departamento. Esse congresso aqui ficará marcado por conta dos sinais que Deus vai realizar e por conta do posicionamento que jovens terão a partir destes dias. O Senhor está dizendo: a tua vida espiritual não será mais a mesma. A tua vida de intimidade com Deus não será mais a mesma. A tua vida de oração não será mais a mesma. E aqui no altar não é para aqueles que querem servir de qualquer jeito, é para quem quer porção dobrada, é para quem quer machado afiado, é para quem quer ser útil na presença de Deus. Corre para o altar. Eles vão terminar de louvar e nós vamos orar. E quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, Deus pode batizar hoje. Quem ainda não recebeu o dom de línguas, Deus pode te dar o dom hoje. Quem ainda não tem dom de discernimento, Deus pode dar hoje. Deus vai emprestar machado aqui. Tem alguém para orar comigo? 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 Ah, Jesus, eles são teus. Eles são teus. Eles são teus. A tua palavra diz: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos escolhi, vos nomeeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu quero profetizar aqui sobre esta igreja: ninguém vai se perder no Jordão, ninguém vai se afundar no Jordão, ninguém vai se perder no projeto. Eu declaro que todos quantos estão aqui ouvirão da tua boca naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, e possuem por herança o reino que vos está preparado.